Olá, bem-vindos ao nosso último encontro desse curso, dessa leitura do livro Crescendo com Seu Filho Adolescente, Conselhos para Pais de Adolescentes, do pastor Eugene Peterson. Foram 12 semanas, o livro tem 12 capítulos, baseado em 12 aspectos da adolescência e, mais especificamente, nos desafios que a adolescência representa para os pais. Os desafios e a motivação para o crescimento, desenvolvimento pessoal dos pais e responsáveis nesse momento da adolescência dos filhos, Esse capítulo 12, que é o último capítulo que o pastor Eugene Peterson colocou nesse capítulo, ele tem o título da frase: Você nunca vai me perdoar. Se refere a esse sentimento de culpa, ou melhor, sobre esses momentos tão comuns na adolescência em que decisões são tomadas e são tomadas numa direção diferente daquela que os pais ou responsáveis gostariam que o adolescente tivesse tomado. E aqui a gente começa com uma encruzilhada, um dilema. Será possível não errar na criação dos filhos? Será que se os pais, os responsáveis fizerem tudo certo, se é que isso é possível, Isso é a garantia de que o adolescente não vai cometer erros, pelo menos não erros desastrosos, não vai tomar decisões equivocadas, não vai ser enganado, não vai ser iludido. Será que se fizer tudo certo na criação, vai dar tudo certo? Essa é a grande questão, porque esse é um peso que os próprios pais se colocam em si mesmos, Ninguém quer errar com os filhos, E, ao mesmo tempo, os filhos sentem isso. Então, os pais se veem nesse dilema, Ao mesmo tempo em que na adolescência e você não quer educar uma pessoa para ficar ali completamente dependente de você o resto da sua vida, Então, a adolescência é esse momento em que os pais e responsáveis têm que incentivar decisões autônomas, incentivar a liberdade, só que, por um lado, incentiva a liberdade e, por outro, os pais não querem que os adolescentes tomem decisões erradas. Então, eles se apresentam como aqueles que detêm o caminho correto. Não faz isso, Mas ao mesmo tempo que você quer que ele tome uma decisão própria, você quer que ele tome uma decisão própria para decidir aquilo que você quer que ele decida. Isso é natural, Esse sentimento de proteção e brigando com essa necessidade de incentivar a autonomia. E aí se vê nessa encruzilhada. E às vezes os adolescentes tomam decisões erradas. E às vezes decisões que têm muitas consequências para o futuro, Como é que você vai lidar quando isso acontecer? O pastor Eugene Peterson sugere que todo pai tem que estar preparado para esse momento. Antes de acontecer. Tipo assim, você já decidir como é que você vai lidar quando seu filho tomar uma decisão desastrosa. Se ele tomar, Ele sugere que você já pense e decida nisso antes, E quando os adolescentes decidem algo decepcionante ou frustrante, eles sabem que isso frustra os pais. Eles sabem. Não adianta. Eles sabem que eles não são só o motivo das orações que vocês fazem, mas eles sabem que eles também são o motivo da esperança de vocês para o futuro. Então, quando eles erram, quando eles pisam na bola, quando eles sofrem as consequências, vem esse sentimento, verbalizado ou não, você não vai me perdoar. Verbalizado ou não, eles sentem isso. E aqui o pai e a mãe e os responsáveis precisam saber como lidar com isso. Existem algumas maneiras de lidar quando os erros são grandes. Um crime, o uso de drogas, uma gravidez inesperada, sei lá,
uma repetição de ano na escola, enfim, são muitas as gamas de possibilidades, né? O que pode dar errado? Isso tem muito. E também tem algumas formas que os pais podem reagir diante dessas decisões, né? A primeira delas é ignorar. Os pais podem ignorar, podem falar assim, olha, é verdade, eu errei como pai, se isso está acontecendo, não tem como não errar, né? A gente já falou disso. E eu errei como pai, então vou cobrar o quê dele, né, nesse momento? Então deixa passar, deixa para lá. Mas essa é uma decisão errada dos pais, né, de ignorar. Porque o adolescente ele precisa aprender a responsabilidade. O que é responsabilidade? Tem gente que acha que responsabilidade é fazer tudo certo. Ó, você tem que aparecer no horário, você tem que fazer isso aqui. É responsabilidade. Eu lembro que minha mãe falava, nossa, tem que ser responsável, Vitor é responsável. Mas a responsabilidade não é isso. Responsabilidade é exatamente aquilo que a palavra quer dizer, que é a capacidade, habilidade, né? A capacidade de responder pelos seus atos. Então, quem que não tem responsabilidade? Quem não tem consciência do que fez, não tem controle. Mas quem, um adolescente, um jovem e o adulto, ele tem que aprender que ele tem responsabilidade, que ele precisa responder pelos seus atos. E ignorar, deixar passar, não é a decisão correta. Isso demonstra maturidade e medo do pai de enfrentar o problema, né? A outra reação, uma outra reação é condenar, né? É condenar e falar assim, ó, é uma condenação que nenhum pai vai falar que faz isso, assim, ou quase nenhum, mas a condenação, ela corta o diálogo, ela afasta. Então, quando você condena, você está afastando, você está dizendo, não quero mais me relacionar com você. É lógico que você não vai dizer isso, mas a condenação é exatamente isso. A condenação, ela parte de uma premissa errada, de que o relacionamento pai-filho é um contrato. E que se cada um fizer a sua parte, o contrato está quebrado, condenou, está fora. Mas essa é uma premissa errada. Relacionamento não é um contrato, né? Pelo menos não esse. Existem outras formas de relacionamento, mas o relacionamento pai-filho, mãe-filho, vó e filho, enfim, responsável e adolescente, não é um contrato. Então a condenação ela parte da premissa errada. E mais, a condenação, assim como ignorar, é uma maneira de não lidar com o problema. Quando você condena, você empurra para lá. Ó, você fez isso, agora se vira. Agora você errou, agora você lida com as consequências. Uma maneira assim de condenação mesmo. O pastor Eugene Peterson, ele achei interessante, eu até separei aqui, ele fala assim, que condenação é o ato em que nós aproveitamos o pecado de outra pessoa para nos livrar dos nossos próprios, expurgando aquilo que não apreciamos em nós mesmos. Então você condena o outro, aproveita aquilo lá para, tipo assim, não lidar com os seus próprios erros também, né? Não lidar com a possibilidade de você ter influenciado aquela decisão, ou não lidar com o seu próprio preconceito, ou não lidar com a sua vaidade. Como é que meu filho errou, fez isso? O que os outros vão pensar? Isso é pecado. E quando eu condeno, eu estou dizendo para o mundo, olha, tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso. Então você mantém a sua vaidade intacta, não precisa lidar com o seu pecado, né? Então a condenação, ela, além de partir de uma premissa errada de que o relacionamento é um contrato, ela também serve para não lidar com o problema. A outra reação, e a maneira de lidar com o pecado, que a palavra de Deus propõe, que Jesus propõe, é o perdão. Antes de mais nada, o perdão não é um equilíbrio entre condenação e ignorar, e deixar passar, né? Tipo assim, não é um pouquinho de cada, não é o meio da balança, não. A perdão é completamente diferente dos dois. Não é nem ignorar e nem deixar passar. A base do perdão, como o que é perdão e como a Bíblia lida com o pecado e o erro dos outros, é através do perdão e
é preciso, para entender o que é perdão, é entender o que Deus fez conosco através de Jesus. O ato do perdão, ele tem basicamente dois movimentos, né? O primeiro é de aceitar o pecado. Não de aceitar de vem aqui pecado, mas de aceitar de reconhecer. Houve um pecado, houve um erro. E o erro é esse, dá um nome, né? Não é tipo assim, né, natureza humana. É a natureza humana, mas qual foi o erro? Qual foi o pecado? O ato do perdão, primeiro ele reconhece. É preciso saber que pecado, ou que erro que o perdão precisa tratar. Esse é o primeiro movimento, de reconhecer o pecado. O segundo movimento, ou melhor, o primeiro movimento é o de aceitar o pecado, né? Essa ideia de reconhecer, de aceitar o pecado. O segundo movimento é o de aceitar a pessoa. E eu falo primeiro e segundo, não é que vem um antes e um depois, é só uma maneira de você entender que tem duas coisas ali, que aí é aceitar a pessoa. Então, e aceitar a pessoa independente do pecado que ela cometeu. Embora se aceite e reconheça qual o pecado é, o aceite da pessoa não tem a ver com o pecado que foi cometido. Tanto que, para Deus, a forma de lidar com o pecado, independentemente de qual pecado for, do mais escabroso, cruel, enfim, o maior que seja, é a mesma, é através do perdão, do aceite. Então, o aceite da pessoa, que é esse segundo movimento do perdão, independe do pecado que foi cometido, da falha que foi cometida. Então, essa é a maneira que os pais deveriam lidar, né, através do perdão. E não tem outra maneira de conhecer o perdão a não ser você mergulhando no seu próprio discipulado de Jesus e reconhecer o que Deus fez por você. Não tem outra maneira de você experimentar isso. Você pode até anotar o que eu falei aqui e colocar em prática, fazer uma listinha, colocar na frente da sua parede lá, mas se você não viver isso com Jesus, você não vai saber o que é. Você não vai reconhecer. Você não vai conseguir colocar isso em prática da maneira que Deus propõe. É preciso se relacionar, é preciso você experimentar isso, né? O perdão de Jesus, para poder passar isso para o seu filho. Jesus contou uma parábola uma vez que fala mais ou menos sobre esse movimento, né? De um rei que começou a acertar conta com seus servos. E aí chegou um cara lá que devia muito, uma quantia impagável. E o rei falou assim, beleza, cara, você está preso, você, sua mulher, sua família, todo mundo vai virar escravo até vocês me pagarem. Vende todo mundo como escravo para pagar minha dívida. O cara ajoelhou, implorou, pelo amor de Deus, olha, eu pago tudo. Era impossível ele pagar, mas ele falou, eu te pago tudo. O rei teve pena dele. Era impossível ele pagar e ele viu o cara ali e o rei falou, não, então tá bom, tá perdoada a sua dívida, pode ir embora. Perdoou a dívida dele e mandou ele embora. Ele saiu dali e trombou com outro cara, amigo dele, parceiro ali, servo também do rei. Um cara que devia lá um salgadinho, lá, uma coxinha e uma Fanta no bar. Uma quantia mínima. E ele pega esse cara pela gola e fala, você vai me pagar agora, eu quero que você me pague agora. E aí o cara fala para ele, olha, eu não tenho como te pagar isso agora, é uma quantia pequena, razoável, mas pequena, mas me dá um tempo que eu vou te pagar, tudo. E o cara falou assim, não, quero que você me pague agora, e mandou prender o cara, até que ele pagasse tudo. Os outros amigos viram o que estava acontecendo e ficaram, mano, como assim? Foram falar pro rei. E o rei mandou chamar o cara de novo e falou assim, meu, como é que você faz um negócio desse? Eu te perdoei uma dívida impagável e você não perdoa o seu irmão? E aí o rei fala, você não deveria ter sido misericordioso com ele como eu fui para você? E aqui está o segredo de tratar os filhos, independente do erro, e estar preparado para qualquer possível erro que eles cometerem no futuro. É você se reconhecer perdoado por Deus, alvo da misericórdia de Jesus. Foi por isso que Jesus ensinou, na hora de orar,
Ao ensinar a orar, ele lembrou a gente disso. Ele falou, quando vocês forem orar, não se esqueçam disso. De que vocês têm que perdoar porque vocês foram perdoados. Então, quando vocês orarem, lembre-se disso e digam, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, nossas dívidas e os nossos devedores. Então, Jesus ensinou até na hora de orar a gente lembrar disso. Então, a minha oração é que você... nós falamos isso em todos os capítulos até hoje. Mergulhe no seu relacionamento pessoal com Jesus. Para que você mesmo possa experimentar esse perdão e possa ajudar o seu filho nessa caminhada. Pensa aí algumas áreas em que... primeiro pensa sobre você, lá no passado. Que áreas, que crises você se envolveu quando você era adolescente? Que erros você cometeu? Que falhas você cometeu? E como é que você decepcionou seus pais? E como eles reagiram? Como você reagiu? Lembra? Pensa nisso, uma forma de se colocar no lugar dos seus filhos, né? E pensando nos seus filhos, qual o seu maior medo com relação às escolhas que eles possam tomar no futuro? Né? E como é que você acha que pode lidar com isso? Né? Qual o seu maior medo das decisões erradas que seus filhos possam tomar? Pensem nisso, tá bom? Reflitam. E eu quero agradecer vocês por essa jornada. Encerramos aqui nossa caminhada desse livro. E para acalmar todo mundo, ninguém vai achar nas escrituras o relato de uma família perfeita, de uma família completamente harmoniosa. Isso traz paz para o coração, porque tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem ter problemas, tá tudo bem ter dificuldade de comunicação, tá tudo bem ficar doido de raiva de vez em quando, tá tudo bem se os filhos não tomam o caminho que vocês querem que eles tomem, tá tudo bem. É assim, famílias são assim. E a gente acha, e o pastor Eugene Peterson fala isso aqui, encerrando já, às vezes a gente acha que a fé, o relacionamento com Deus é um instrumento para melhorar a nossa família. Mas não. Por quê? O que adianta melhorar a nossa família para o nosso sucesso e para a gente ficar feliz e para a nossa família virar, sei lá, um Deus do lar? Não. A fé, lógico que ela melhora os relacionamentos, mas o objetivo da fé não é melhorar a família. O objetivo da família e dos relacionamentos é lapidar a nossa fé. Encara os seus relacionamentos com o seu filho adolescente dessa maneira. Encara como uma oportunidade de você lapidar a sua fé, de você aprofundar o seu relacionamento com Jesus e assim abençoar da melhor maneira possível a sua família. Tá bom? Deus abençoe. Tamo junto. Obrigado pela companhia o tempo todo aí. Eu fico disponível. Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui o meu WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar, quiser trocar ideia, eu fico à disposição, tá bom? Entre em contato comigo aí e a gente vai conversando e estou orando por vocês, tá bom? Tamo junto, até mais, tchau, tchau.